Bom dia a todos. É uma alegria muito grande coordenar esse painel, uma honra receber essas três mulheres maravilhosas, todas professoras de Direito Administrativo, e para debater um tema tão importante como esse, que diz respeito à autonomia das agências reguladoras, a importância do processo decisório e desse novo marco legal. Então, sem mais delongas, dado o nosso curto tempo, passo a palavra para a professora Adriana Schier, que é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todos, bom dia a todos, a todas e a todos, né? Eu quero iniciar saudando a Luísa Vereza, que coordena nossos trabalhos hoje. Ela já me disse que vai coordenar de acordo com o que a professora Vanice estabelece, ou seja, rigorosamente no horário. Saúdo também as minhas amigas Carolina Zancaner-Zocum, professora Marcela Santos. É um prazer dividir essa roda de debates, não é uma mesa propriamente, né? Essa roda de debate com vocês. E a alegria de estar aqui se estende a todas aquelas que participam desse conclave. E essa alegria, essa honra, essa felicidade mesmo da gente poder fazer um evento tão diferenciado no âmbito do IBDA, com o apoio da PGM, se deve efetivamente à iniciativa brilhante da professora Cristiana Fortini, de toda a diretoria do IBDA, e da professora Vanice, que tomaram aí esse projeto como um projeto diferenciado no âmbito do direito administrativo brasileiro. É verdade, a professora Maria Silva falava, né? Ela nunca deu vista para preconceito, e a gente também não. Mas é fato que a gente sofre para estar aqui, né? A gente tem uma carga de sofrimento adicional, além da nossa produção acadêmica ser uma produção que tem que ser diferenciada, a gente tem ainda outras batalhas a vencer para conseguir ocupar esses espaços. Então, é maravilhosa essa iniciativa do IBDA, e quero congratular, então, todas as professoras organizadoras e todas nós que estamos aqui e todos aqueles que vieram com a gente discutir. Bom, sem mais delongas, o tempo começa agora, esse 1 minuto e 20 ali não conta. Não é? Combinado, né? Vamos fazer um acordo semântico aqui. O tempo começa agora. O nosso primeiro painel, então, ele vai falar do processo decisório nas agências, é o capítulo 1 do marco legal, né, das agências reguladoras, e na divisão de temas que nos foi proposto, acabou que eu fiquei com o papel da regulação na construção de políticas públicas. E aqui a gente já começa a uma dificuldade adicional, porque me colocar para falar de políticas públicas na casa da professora Vanice é uma crueldade, né? Então, eu vou partir do pressuposto, né, considerando que a professora Vanice é o nosso marco, nossa referência bibliográfica, não vou falar em marco teórico, vou falar em referência bibliográfica, feminino, né? Então, eu parto da ideia, efetivamente, de que as políticas públicas, naquela dimensão que a professora Vanice sempre nos ensina, é justamente esse conjunto de ações que o Estado, mas com a participação de vários agentes, de vários atores, que o Estado vai estabelecer de escolha de estratégia para se realizar as decisões constitucionais. Então, quando a gente parte da ideia de políticas públicas, eu estou partindo do pressuposto de que estamos falando de um conjunto de estratégias, de escolhas, de decisões que o Estado, basicamente, através da participação de vários atores, escolhe efetivamente para a realização dos objetivos constitucionais. E, nessa medida, o relacionamento que a gente pode colocar desse tema com o tema que a gente está discutindo hoje, com o marco legal das agências, é justamente um passo anterior, que a regulação em si já é uma escolha, já é uma política de Estado. Ou seja, lá na década de 90, aqui no Brasil, claro que isso, se a gente for partir para o contexto norte-americano e para o contexto europeu, basicamente para o contexto inglês, a gente teria que falar antes ainda, mas aqui no Brasil, a partir de 1990, a década de 90, se adotou no país a ideia de um Estado que caminha também para um papel regulatório. Claro que a autarquia existe desde sempre, o CAD, o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil existem desde sempre, mas essa ideia da regulação enquanto uma atividade primordial do Estado, né, ela vem para o Brasil efetivamente com uma ideia de delegação legislativa em prol de entes regulatórios, uma ideia de delegação do trato de determinadas temáticas para as agências reguladoras, especificamente falando agora da nossa temática aqui. E claro que isso foi acompanhado de uma opção política que estava marcada pela ideia de que o Estado não podia mais ser um Estado prestador de serviços públicos, aquele Estado era tomado como um Estado caro e ineficiente, que precisava efetivamente repassar para a iniciativa privada aquelas atividades e privilegiar o setor econômico no desenvolvimento daquelas atividades. E toda essa regulamentação, no âmbito do parlamento, seria uma regulamentação por demais custosa. Custosa do ponto de vista político, custosa do ponto de vista temporal. Então, a ideia, enquanto política de Estado, naquele momento, era se
transformar ou se passar de um Estado essencialmente prestador de serviços públicos, um Estado essencialmente interventor na iniciativa privada, na atividade econômica, através do parlamento, para um Estado que exercia essas atividades no âmbito de um ente regulador, no âmbito de um ente com expertise técnica que pudesse, então, né, justificar a passagem de um Estado prestador para um Estado regulador. A gente não vai ter tempo de desenvolver criticamente essa ideia aqui, mas o meu lugar de fala não é bem esse, né? Eu, com toda a escola que a gente tem aqui, a professora Maria Silvia, que falou para a gente, a professora Veida e todas nós aqui, a gente trabalha na ideia de que a atividade regulatória, ainda que enquanto política de Estado adotada a partir dos 90, ela vem ao lado das demais funções típicas exercidas pelo Estado. Jamais, eu, pelo menos na minha fala, estou pressupondo que estamos no ambiente de um Estado regulador. É um Estado social e democrático de direito, um Estado que preza pela prestação de serviços públicos, um Estado que vai atuar, sim, na esfera da iniciativa privada através do parlamento, considerando que a atividade regulatória é uma atividade infralegal. Então, esse é o ambiente de fala. As agências reguladoras, portanto, construirão políticas públicas? Sem dúvida, né? Os exemplos e os cases, eu deixei, a gente, na nossa combinação, a professora Marcela vai tratar, mas é claro que quando uma agência reguladora estabelece quais são os procedimentos que lá o plano de saúde está obrigado, é evidente que a gente tem um direcionamento daquelas políticas estratégicas definidas no parlamento. Então, também não seria crítico não admitirmos que as agências reguladoras vão, sim, estabelecer em concreto estratégias de ação na realização das atividades reguladas, seja no plano dos serviços públicos, seja no plano da atividade econômica. Mas essa atuação, primeiro, vai ter que ser uma atuação, falando óbvio, né, uma atuação infralegal, ou seja, uma atividade que efetivamente seja uma atividade que se justifique do ponto de vista técnico, mas que tenha o pé, que tenha deferência no parlamento, né, e uma decisão que seja uma decisão técnica. E aqui o marco legal me parece que traz, como a professora Maria Silvia colocou, algumas balizas bastante interessantes. O reforço desse papel técnico das agências, se nós tomarmos essa ideia sem colocar como uma legitimação, uma carta coringa, né? Não, a agência é boa porque ela cuida tecnicamente das coisas, não. Na verdade, a gente vai ter que realizar a análise crítica se a agência realmente está cuidando tecnicamente do assunto. E aí o meu recorte específico, que é a adoção dessa procedimentalização das decisões no âmbito da agência. Se a gente for pegar toda a discussão sobre a análise do impacto regulatório, que agora passa a ser uma diretriz legal, me parece que esse é um avanço interessante da lei. Claro que... eu tinha um negocinho. Sentei? Tá aqui. Aqui. A gente tem, na análise do impacto regulatório, talvez o procedimento utilizado, ou seja, a estratégia que o próprio legislador utiliza para garantir as diretrizes gerais que foram plasmadas no marco legal. Então, a gente fala aqui de segurança jurídica, claro que todo aquele discurso de agências reguladoras e o discurso da atividade regulatória, o discurso de trazer essa atividade para o âmbito de uma agência e não deixar no parlamento, que está sujeito às variações políticas, né? Então, a segurança jurídica, de uma maneira proporcional, assegurada lá no artigo 4º do marco legal, me parece que é conseguida através da análise de impacto regulatório. Também a ideia de motivação, que vem especialmente colocada na lei agora, em conjunto com diversas outras legislações que vão ser debatidas hoje aqui em algum dos painéis, e a legitimidade democrática, porque tudo isso, o grande ponto, né, professora Carolina, a gente estava conversando antes, o grande ponto aqui se troca a legitimidade do parlamento por uma legitimidade técnica. Mas, mais do que isso, de que maneira essa decisão técnica que vai formular políticas públicas em concreto vai se legitimar perante a sociedade. E aí a solução da lei é a participação popular, que a professora Carolina vai nos falar daqui a pouco. Consultas públicas, audiências, enfim. E aí onde que entra a análise de impacto regulatório? Me parece que é um instrumento tomado pela lei como aquele capaz de garantir o estudo técnico, ou seja, a realização técnica, a tratativa técnica de toda a matéria, num ambiente de segurança jurídica, num ambiente de proporcionalidade em concreto, uma análise empírica, efetivamente, da proporcionalidade e, evidentemente, privilegiando aí o valor da motivação. É muito botão, gente. Aqui, entendi. Bom, análise de impacto regulatório, então, você pode ver para mim o tempo ali, fazendo um favor? É que a primeira sempre fica nessa, né? Elas vão vir aqui já sabendo tudo direitinho, mas, enfim. Não é? A análise de impacto regulatório, então, é um instrumento que, na realidade, vem há bastante tempo sendo discutido no Brasil. A gente teve, com toda a influência da OCDE, na década dos 2000, 2010,
um ambiente já de estabelecimento da análise de impacto regulatório. A gente tem aqui... Deixa eu até passar o próximo, que já fala. Agora ele morreu. Aqui. Se a gente for pegar ali, né, eu citei ali o PROREG, que é o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão e Regulação, foi criado em 2007 por um decreto, o Decreto 6062, que já fazia referência à análise de impacto regulatório. Então, por isso, nas agências, essa prática já é uma prática que vem sendo reiterada, ainda que com conteúdo não vinculante, ainda que com conteúdo opinativo. Por exemplo, a Agência Nacional de Saneamento, a agência ANS, não sei qual é o case que você vai falar, mas, enfim, a ANS não tem uma política de obrigatoriedade da análise de impacto regulatório até hoje, né? Isso veio para o Brasil, efetivamente, muito discutido na consulta pública de 2017, que foi, a partir da consulta pública de 2017, criado um documento, que é um documento gerado, observado pela esfera nacional, que se chama Diretrizes Gerais da Análise de Impacto Regulatório, que já se coloca, inclusive, um roteiro que as agências devem observar para fazer essa análise. Muito bem. Na lei vem previsto, então, no artigo 6º, e vejam só, quando que a agência deve utilizar esse procedimento da análise de impacto regulatório? Quando for feita a edição de um ato normativo. Quando for adotado um ato normativo ou para alterar um ato normativo. Significa dizer, efetivamente, que a procedimentalização da forma de atuação, da forma de construção de uma política pública no âmbito da agência, ela passa obrigatoriamente pela procedimentalização que se dá através da análise de impacto regulatório. E aí, de que maneira, como é que a gente pode entender esse AIR, né, essa análise de impacto regulatório? Ela é um procedimento ordenado de tomada de decisão no âmbito da atividade regulatória, que é baseada efetivamente na análise sistemática dos efeitos da decisão tomada. Então, é uma obrigatoriedade para que se tenha, já que a gente está num ambiente de controle de resultados, né, que é o foco das agências, já que a gente está num ambiente de controle de resultados, esses resultados deverão ser previstos previamente e colocados em xeque previamente. Então, há um ônus argumentativo imposto às agências para que seja feita, do ponto de vista técnico, essa antecipação dos resultados possíveis, para que, a partir daí, se escolha a opção mais viável. Seria, basicamente, um controle da discricionariedade que está a cargo da agência, de definir os rumos da política regulatória, mas, efetivamente, buscando a solução ótima. Então, a gente teria aqui um aperfeiçoamento ou, na verdade, a aplicação concreta daquilo que a professora Veida Zancanero já nos fala há muito tempo, do controle da discricionariedade técnica. Qual é a baliza para esse controle? Qual é a baliza para que o ente regulatório, então, determine X, Y ou Z, conduza essa construção da política pública? A baliza, efetivamente, é a análise das opções na mesa e a escolha da melhor opção. E qual é a melhor opção? Aquela que vai fazer uma regulação mais eficiente, aquela que vai fazer uma regulação mais eficiente não para o agente do mercado, não só para corrigir as distorções do mercado, mas que vai fazer uma regulação eficiente também para realizar da melhor forma o interesse público e para garantir o serviço que está sendo prestado ali com o interesse público em primeiro como marco referencial. É claro que a própria lei estabelece que há casos em que não vai ser realizado, em que não há necessidade de se realizar a análise de impacto regulatório, e aqui me parece que peca o legislador, né, porque se a gente está falando aqui de uma realidade que vem nos Estados Unidos desde 1970, a análise de impacto regulatório é obrigatória. A gente tem um ente regulatório que cuida de toda a atuação, de toda a verificação da análise de impacto regulatório, desde 1970. Na Inglaterra, desde 1980, a gente tem um órgão supervisor das agências que atua efetivamente para quê? Para compatibilizar a análise de impacto regulatório. Ou seja, é aquela ideia de que, se a agência vai tratar tecnicamente de uma determinada temática, ela não pode esperar o acidente acontecer para que aí venha se fazer um controle dos impactos. Não vou falar dos cases, professora, mas um só. A única análise de impacto regulatório no âmbito da Agência Nacional de Saneamento, da Agência Nacional das Águas, lá, da ANA, da Agência Nacional das Águas, era um impacto em relação a possíveis acidentes em barragens. Vocês vejam que curioso. O único... Tudo bem, né? Enfim, fica a questão. Essa IR não foi para frente, quer dizer, foi um plano piloto da ANA, que não... A gente chama de ANA mesmo, Agência Nacional das Águas, a gente fica falando ANA, então.
essa análise de impacto regulatório da ANA não foi para frente, ou seja, o conselho diretor da agência não aprovou e, curiosamente, né, fica aí o âmbito de omissão que ficou efetivamente agora. A gente está há quantos anos de Mariana, professora Raquel? 5 anos de Mariana e com tantos outros acidentes nessa ordem. Enfim, essa análise de impacto regulatório, portanto, ela pode ser, nos termos da lei, afastada quando? E aí eu uso o guia, né, para complementar, porque o grande problema da lei em relação a isso é que, apesar dela ter colocado como uma diretriz a ser observada pelas agências, ela estabelece que toda a regulamentação vai ser feita pelo regulamento, né? Então, a lei cria obrigatoriamente análise de impacto regulatório, que deverá ser observada pelo administrador. Nos casos em que não for observada pelo administrador, a agência, o conselho diretivo, vai ter que lançar pelo menos uma nota técnica ou um documento equivalente, ou seja, se afastar a análise de impacto regulatório que foi feita, a própria agência, o próprio órgão consultivo, o próprio órgão diretivo deverá dar outra decisão fundamentada, significa dizer que só troca uma análise de impacto regulatório por outra, né? Porque a gente vai ter aí uma motivação especial. Mas, de qualquer maneira, o grande problema é que toda a regulamentação da análise de impacto regulatório, todo o estabelecimento do procedimento que vai ser adotado, vai ser feito pelo regulamento, né, pelo decreto federal que está em vias de ser editado. Para finalizar só, eu coloquei aqui, são algumas etapas que estão nesses documentos já disponíveis no Ministério. Então, para formular uma análise de impacto regulatório, a gente teria, num primeiro momento, assim como nas políticas públicas, a definição de um problema regulatório, depois a definição dos objetivos que se pretende com aquela regulamentação, um mapeamento das alternativas de ação, ou seja, quais são as alternativas que estão postas de acordo com o ordenamento jurídico, uma comparação das alternativas disponíveis. Vocês imaginem que a gente está falando aqui... Eu não sou gestora pública, né? Sou advogada privada e nunca atuei na esfera da administração pública. Mas eu olho para isso e vejo, é o mínimo que se tem que fazer a toda a tomada de decisão, né? Verificar quais são as opções que estão na mesa e qual é, efetivamente, numa análise comparativa e empírica, qual é o melhor resultado que se espera com aquela decisão tomada. Mas, enfim, parece que a gente precisou escrever isso para que se virasse uma efetiva prática, coisa que eu acho que a professora Marcela vai nos mostrar que não é bem assim que vem acontecendo já, né, tendo na legislação aí desde 2007 uma referência. Aí depois a estratégia de implementação, monitoramento e avaliação. O que eu acho interessante nessa discussão do ciclo regulatório em relação à análise de impacto regulatório é que, após todas aquelas etapas, a gente vai ter a consulta e a audiência pública, ou seja, a população, a sociedade interessada e os mecanismos de mercado também vêm para a consulta aqui já com esse documento formulado, ou seja, com uma possibilidade de informação qualificada, coisa que a gente sabe que é um dos maiores problemas das audiências. Não vou interferir no tema aqui. Mas, depois disso, é que a gente tem a decisão do Conselho Diretor, se vai ou não observar a política, a análise de impacto que foi colocada. E aí um grande foco de importância que se dá àqueles autores que já estudam, aquelas autoras que já estudam sobre o tema, é justamente na questão do monitoramento, da avaliação e da possibilidade de revisão da análise de impacto. Ou seja, tentamos, assim como nas políticas públicas, essa ideia de se reformular e de se colocar à prova a política pública para se revisar as estratégias adotadas, aqui, da mesma maneira, o legislador e os guias colocados pela legislação já nos dão esse caminho. Aqui eu fiz um paralelo, efetivamente, porque eu fiquei absolutamente convencida, e aí a professora Vanice, agora, aqui presente, me dá mais um pouco de receio de falar isso, né? Mas, enfim, me parece que, se nós traçarmos um paralelo com as etapas de formulação das políticas públicas trazidas na obra da professora Vanice, a partir de várias referências bibliográficas, a gente teria aí condições de reconhecer que aquelas etapas de formulação de políticas públicas vêm agora pensadas para a realização da análise de impacto regulatório, né? Então, eu fiz ali um quadrinho, né? Eu já estou com o meu tempo estourado, não vou trazer aqui, mas me parece que, então, o que a gente tem para concluir, considerando, né, fazendo uma consideração final aqui, é que talvez, do ponto de vista procedimental, e minha análise foi procedimental aqui, né, eu não fiz uma análise de conteúdo do que seria trazido pelas agências, mas procedimentalmente a ideia da análise de impacto regulatório talvez permita concretizar aquilo que eu não queria citar nenhum professor, mas o professor Juarez Freitas é o único que fala do direito fundamental à boa regulação, então fica a referência aqui, um convidado, né, de fora, mas enfim. E aí, não sei, coloquei aqui de forma provocativa, eu não sei
sei se eu teria coragem, do ponto de vista constitucionalmente colocado, de reconhecer um direito fundamental à regulação, ou um direito fundamental à boa regulação. Eu coloquei aqui de forma provocativa mesmo. Mas, certamente, nós precisamos ter uma regulação transparente, dialógica, isonômica, proba, eficiente e eficaz. Mas uma regulação que permita, através dessa procedimentalização colocada, consagrar os objetivos técnicos pelos quais a regulação é colocada, mas, acima de tudo, pensar que a regulação é realizada para que se atinjam os objetivos traçados da Constituição. E aqui a gente fala notadamente do desenvolvimento, e aqui a gente fala notadamente do desenvolvimento, não só do desenvolvimento econômico, que é o que parece estar na pauta primeira das agências, né, mas principal e talvez mais importante no Brasil, do desenvolvimento social e ambiental. Né? Então, quando a agência vai regular, ela deve regular de acordo com os objetivos da Constituição e, certamente, voltada à realização dos direitos fundamentais. Então, me coloco agora à disposição, dizendo que foi uma enorme alegria estar aqui conversando com vocês sobre essa temática. Muito obrigada. Agradeço as brilhantes reflexões. Foi incrível mesmo. Agradeço a professora Adriana pelas brilhantes reflexões e a parabenizo pela especial capacidade de síntese, impressionante. E passo agora a palavra à professora Carolina Zocum, tá certo a pronúncia? É mestre e doutora pela PUC de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Coimbra. Derrubar essas águas aqui. Bom, é uma honra muito grande estar aqui. Eu digo que tudo que tem um padrão Vanice / Cristiana Fortini é alguma coisa que deve ser realmente de altíssima qualidade, a qual eu questiono minha participação aqui. Mas eu gostaria de agradecer esse evento maravilhoso, que foi formulado pelas duas professoras, e estar na presença das minhas colegas aqui, da Luísa, da Marcela, da Adriana, torna a minha tarefa mais difícil. Eu cumprimento a toda a plateia na pessoa da minha mãe, que é minha inspiração, e, por essa razão, eu sei que as mulheres chegam lá. Eu tenho em casa o exemplo de alguém que chegou lá no meio jurídico de uma forma brilhante, com teses acatadas pelo Supremo, etc. e tal. Então, fica também difícil falar aqui na presença dela. Mas eu vou agora, começa a contar meu tempo, 1 minuto depois. Vou falar... Exato. Na verdade, eu vou pular um pouco essa parte inicial, porque eu acho que isso pode ser tratado melhor pela professora Marcela. Essa ideia de proporcionalidade, vai sobrar tudo que a gente não conseguiu falar, é bom de ser a última, é que ela vai ter que dar conta, eu não. Então, primeira coisa, assim, rapidamente, da proporcionalidade, é que não temos nenhuma novidade, né? O artigo 4º da Lei Geral de Agências Reguladoras copia o artigo 2º da Lei 9784 de 99, que, ou seja, 20 anos antes, a Lei de Processo Administrativo já falava o que veio dizer agora a Lei Geral de Agências Reguladoras. E também a LINDB trouxe essa temática importante da proporcionalidade, e nessa temática da proporcionalidade, eu diria que a gente já tem uma questão inicial. Essa ideia de adequação aos fins e meios, a ideia de uma imposição menos gravosa, ou seja, mais benéfica para o interesse público, ela traz para a gente algumas dúvidas quanto à aplicação da Lei Geral das Agências Reguladoras. A primeira dúvida para mim que surge diz respeito à ideia de consensualidade. Ou seja, diante de uma situação ilícita, o que a administração deve fazer? A ideia que a gente tem hoje de consensualidade é que a administração deve evitar, ainda que não seja sempre uma possibilidade a evitar o tipo de aplicação de penalidade, mas ela deve evitar a sanção e tentar reconduzir o infrator aos trilhos da legalidade. E aí abre-se a possibilidade de celebração de um TAC, né, de um termo de ajustamento de conduta, ou até mesmo utilizar os instrumentos de autocomposição da Lei 13.140. E, então, a gente já tem, inicialmente, a Lei das Agências Reguladoras trazendo essa possibilidade de uma aplicação proporcional, como
propôs a LINDB, como já no passado dizia a 9784, mas aqui a ideia de consensualidade talvez tenha um viés mais forte na troca, digamos assim, de sanção por um termo de ajustamento de conduta. Que mais? A motivação também não tem nenhuma novidade, porque está igualzinho o que estava na Lei 9784. E a análise de impacto regulatório, eu queria falar um pouquinho para poder entrar no tema das consultas públicas e das audiências públicas. Muito bem. Análise de impacto regulatório nada mais é do como a professora Adriana colocou, do que um procedimento. É um procedimento que vai avaliar o impacto, efetivamente, de alguma novidade trazida pelas agências reguladoras. Uma novidade de caráter técnico, porque essa é a ideia, esse é o papel das agências reguladoras. E aí, o que algumas já têm, né? A Anvisa já tem, sempre faz a análise de impacto regulatório, já tem, só que nós temos alguns problemas que surgem com essa análise de impacto regulatório. O primeiro problema é quando ela cabe o que fazer se dada agência ainda não for instituída. Eu vejo uma importância muito grande. Existem alguns casos que não tiveram a análise de impacto regulatório que modificaram a vida da população brasileira. A gente tem um caso clássico de 8 anos atrás, que acho que vocês devem lembrar, que mudou a vida de todos vocês. Mudou a vida de todos os agentes econômicos, praticamente, e a vida de toda a população. Qual é? Gente, não teve. Isso foi numa canetada, sem nenhuma análise. Foi uma canetada que saiu. Não teve uma análise de impacto regulatório, não teve audiência pública, não teve consulta pública, não teve nada. E aí, o que você fez? A vida se tornou esse inferno, porque a gente coloca um monte de Benjamin para tentar enfiar na tomada aquele negócio, porque o mundo mudou de uma hora para outra no Brasil. A gente começou a conviver com a tomada de Três Pinos sem que houvesse nada, um estudo. Aí as pessoas falam, não, mas ele é mais seguro. Realmente, porque o fio terra, o terceiro fio é um fio terra. Só que a maioria das casas no Brasil não tem o aterramento. Então, ela não serve para nada. No final das contas, foi algo que foi feito numa canetada, enfim, envolveu, parece que a pessoa que realizou a época do Inmetro, que fez isso numa canetada, também é investigado por corrupção, etc. Mas isso não importa agora, importa qual foi o papel da sociedade quando recebemos essa novidade. Foi um papel totalmente passivo, ninguém opinou. Porque as pessoas não tiveram nem assim aquele negócio de os cientistas podiam vir falar para nós que isso era muito melhor, etc. Não teve nada disso. Então, eu diria que a análise de impacto regulatório ela é fundamental. E ela é fundamental para que ela possa justamente realizar, junto à população que vai receber isso, quais são as modificações que podem vir a ser realizadas num determinado setor da economia. Aqui foi um setor que teve uma abrangência gigantesca, porque não foi só a economia. Claro, os produtores de computador, eletrodoméstico, não importa o que seja, tiveram todos que adaptar isso, mas nós também. Porque você queimou seu liquidificador, você ia ter que comprar um outro, ia ter que trocar a tomada. Então, assim, não fazia muito sentido que a gente não tivesse sido consultado quanto a esse tipo de situação. Então, vem a ideia da consulta pública. O que é a consulta pública? A consulta pública nada mais é do que você chegar à população antes de tomar uma decisão, ou seja, já se sabe o que a agência reguladora quer fazer. Essa diferença da audiência pública para a consulta pública, porque na consulta pública você já sabe qual é a tomada da decisão que a agência quer, mas você vai submeter a consulta à participação de todos. Para quê? Para que as pessoas possam opinar, criticar e, efetivamente, fornecerem elementos para demonstrarem que aquilo precisa ser alterado. Então, a consulta pública ela é aqui, pela Lei Geral das Agências Reguladoras, obrigatória, diferentemente do que dizia a LINDB. A LINDB falava poderá ser precedida de consulta pública, e aqui serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão pelo Conselho Diretor ou pela diretoria, as minutas e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços prestados.
É claro que houve um avanço, né? Antes era o poderá. E o poderá, essa discricionariedade entre poder, essa faculdade de fazer ou não fazer, levava sempre ao não fazer. Agora ela é obrigatória. Mas calma, gente, porque ela não é estritamente vinculada. Porque ela fala o seguinte: serão objeto de consulta pública quando houver alteração de atos normativos de interesse geral. Então, só essa palavra por si só, por ter esse conteúdo discricionário, vamos dizer assim, um conteúdo plurissignificativo, que é interesse geral, já pode ensejar alguma dúvida. Então, por exemplo, outra dúvida que a gente tem aqui é se a realização seria mesmo vinculada. Eu diria que seria vinculada nos termos em que você conseguir colocar que determinada alteração é de interesse geral. Mas o que é interesse geral? Aí vem, quanto ao interesse geral do consumidor, eu consigo estabelecer um paralelo com o artigo 81 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. Se está lá, é o interesse geral do consumidor. Mas, olha, só para eu voltar aqui para a gente dar uma olhada, não é só o consumidor, é agentes econômicos, consumidores e usuários de serviços prestados, os usuários de serviço público. Então, os usuários, você tem o paralelo no artigo 6º da Lei 13.460 de 2007, que é a Lei dos Usuários de Serviço Público. Mas e os agentes econômicos? O que é interesse geral dos agentes econômicos? A gente não tem uma definição. Então, aqui, com relação à consulta pública, é claro que eu acho que melhorou. Antes era facultativa, agora é obrigatória, mas vamos dizer, não é tudo que vai ser consultado. É o que se enquadrar como interesse geral, e aí a gente consegue ter algum norte no que tange ao consumidor e os usuários de serviço, mas eu não tenho norte nenhum no que tange aos agentes econômicos. Então, isso é importante deixar claro. Muito bem, prosseguindo. A consulta pública é um instrumento de apoio à tomada de decisão, como nós vimos, e ela vai ser realizada perante a sociedade, porque isso envolve uma questão de democracia participativa. Então, a proposta de norma regulatória vai ter justamente a oitiva da sociedade. A oitiva da sociedade não é algo muito fácil. Já participei de algumas consultas e, assim, elas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente tem alguns instrumentos que a Procuradoria se envolve, de reformas, etc. e tal. Agora, assim, consulta pública às 15h, né? Esse horário que a população não participa, então é para inglês ver. Que vai lá o deputado, que vai defender a sua ideia, vai meia dúzia de asseclas e pronto. Cadê a participação da sociedade? Eu não vejo no Brasil uma cultura de consulta pública. Então, a lei é benéfica, ela traz esse instrumento, mas a gente sabe que a gente precisa evoluir muito. E não vai ser criando instrumento de consulta pública. Eu acho que vem da base, né? As pessoas no Brasil, elas tratam o direito à educação como um favor do Estado. Não é um favor do Estado, é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, hoje, quando a gente tem as consultas públicas que são marcadas nesse horário que as pessoas trabalham, né, 3, 2h30, num lugar que não tem nem acesso a metrô, vamos fazer num lugar que não tem acesso a transporte público, é justamente para cumprir um papel formal, mas que o objetivo seja jamais alcançar substancialmente a população. Então, isso vai ter que mudar. Alguns órgãos, como a Anatel, ela tem um sistema interativo de acompanhamento da consulta pública que você pode até mandar vídeo. Você faz um vídeo e manda. Então, já está um pouco mais avançado. Talvez porque a Anatel seja a número 1 em reclamação de tudo, né? O sistema de telefonia no Brasil. Então, eles melhoraram bastante a parte de envolvimento com o usuário. E as consultas públicas são realizadas dessa forma virtual, inclusive, o que auxiliaria. Mas, na lei, aqui não tem essa obrigatoriedade de você realizar a consulta de modo virtual, que seria muito interessante. O que eles têm são as gravações das reuniões, que também acho algo positivo pelo princípio da transparência, mas assim não existe uma obrigatoriedade dessa participação ser virtual, que eu acho que seria muito benéfico, embora a gente saiba que muita gente não tem acesso nem à alimentação. Vai ter um computador e a internet? Não vai. Mas, pelo menos, você pega um âmbito de abrangência maior do que simplesmente a realização de uma consulta pública num lugar que ninguém vai, das 15h, que a maioria é às 15h, 2h30, esses horários. Muito bem. Nossa Senhora, esse tempo, o meu relógio deve estar errado. Está andando mais rápido.
Muito bem. Aí a professora Maria Silvia falou isso sobre o órgão responsável, compete ao órgão responsável no Ministério da Economia opinar sobre os impactos regulatórios das minutas e propostas de alteração. E aí viria realmente se isso seria um controle ministerial ou seria mais do que um controle ministerial. Seria uma hierarquia que o superministério gostaria de estar realizando em cima das próprias agências reguladoras, porque como ele é um superministério e tem tudo lá dentro, ele vai opinar por tudo que ele tem lá dentro e mais do que ele tem fora, né? Porque ele já juntou o Ministério da Previdência, Trabalho, não sei o quê, agora ele vai opinar por tudo que tem fora também. Então, não seria você diminuir o papel de outros ministérios para deixar tudo no âmbito de um tal do superministério e ele dizer o que é considerado impacto ou o que não é considerado impacto? Então, eu não vejo com bons olhos o Ministério da Economia. Eu até hoje falo Ministério da Fazenda, para dizer. É mais um ato de resistência. Não que eu saiba que não é economia, mas eu, num ato de resistência, falo que eu trabalho no Ministério da Fazenda. A audiência pública. A audiência pública, na verdade, ela é para a formação do juízo. Se a consulta pública, a agência já sabe o que quer, na audiência pública ela quer formar um juízo previamente à tomada de alguma decisão. Então, essa situação ela é mais precária ainda no Brasil. Né? A gente tem poucas audiências públicas. O professor Carlos Ari tem um artigo dizendo que a gente, além de não ter histórico, elas não funcionam. Então, assim, se a consulta pública que eles têm que é obrigatória, que eles têm que tomar esse cuidado de mostrar a democracia participativa, aqui a agência reguladora poderá convocar, ou seja, não vai convocar nunca. Ela vai primeiro tomar a decisão e depois fazer uma consulta pública, porque ela é obrigatória. E a diferença aqui também é que não há aquele parâmetro de interesse geral, ele fala sobre matéria considerada relevante, o que torna ainda talvez mais discricionário que vai ser submetido à audiência pública ou não. Então, na audiência pública, eu vejo que não sei se isso vai funcionar. A consulta pública, algumas eles vão ter que fazer mesmo, mas a audiência pública eu acho que vai ser meio para inglês ver, mesmo não vai ter nenhuma audiência pública de expressão a ser realizada pelas agências reguladoras. Muito bem. Aqui tem uma, só porque eu falei que não tinha nada, eu trouxe uma da definição da Agenda Regulatória 2020 e 2021 da ANEEL. Aí, vocês podem encaminhar o vídeo até hoje, então eu entrei ontem para ver se funcionava, funcionou, vi quantas pessoas participaram disso, ninguém, só eu. Então, vocês parem para pensar que parece que não sei se vai ser uma coisa que vai ser de uma grande utilidade na vida do cidadão. Até porque nós não somos cidadãos. Né? Nós não temos esse papel de cidadão. O brasileiro não quer saber o que o deputado votou, etc. E tal. Agora, talvez, com o Lula livre, as tretas de Natal foram renovadas, pode ser que as pessoas passem a discutir de novo. Mas o que acontece é que as pessoas não se interessam em ir atrás da vida parlamentar daquele que ela colocou lá dentro. Calcule de uma audiência pública numa agência reguladora de energia elétrica. A pessoa fala, não tenho tempo para essas coisas na minha vida. Tenho filho, nós mulheres temos filho, família, não sei o quê, gato, cachorro, papagaio. Não dá para a gente ficar cuidando disso. Então, o brasileiro é muito pouco participativo. Não acho que a lei vai ter mudado nesse aspecto. Então, para finalizar, dentro do meu tempo, apenas com 1 minuto e 35 de atraso, eu diria que a consulta pública e a audiência pública são instrumentos que, no papel, prestigiam, sim, a democracia participativa e elevam o nível das decisões administrativas. Mas nós vamos conviver com o que a gente chama de expectativa versus realidade. Uma coisa é aquilo que a gente está vendo, outra coisa é o que vai ser o uso dessas situações. A expectativa versus a realidade vai ser algo que vai nos acompanhar com a implementação dessa legislação. Mas, de qualquer forma, gente, podemos comemorar? Eu diria que sim. A gente pode comemorar porque ela melhorou, ela é um avanço em relação à anterior. Mas dizer que ela vai ser implementada da forma que a gente gostaria que fosse depende muito da participação de todos nós. E que eu não vejo ocorrendo num país de tamanha desigualdade como o nosso. Muito obrigada.
Agradeço as brilhantes reflexões da professora Adriana, que, além de enriquecer o debate, trouxe um pouquinho de humor nessa manhã de segunda-feira para a gente. E convido agora a professora Marcela Santos, que é mestre em Direito de Estado pela USP, certo? E vai falar sobre... Qual é exatamente o seu tema? Bom dia. Na verdade, me coube falar sobre tudo que não foi dito aqui, né? Por isso eu já requero o dobro do tempo aí. Brincadeira. Bom dia a todas e a todos. É um privilégio e, na verdade, uma grande responsabilidade estar ao lado dessas grandes administrativistas. E, na verdade, aproveito para cumprimentar a Luísa, as minhas colegas de debate, né, de roda de conversa. E, na verdade, participar de um evento composto somente por mulheres é uma espécie de protesto simbólico, porque a gente é obrigado a lidar com o fato de que existem mulheres juristas incríveis produzindo, estudando, e, mesmo assim, a maioria dos eventos de direito tem apenas homens na mesa, né? Então, quer dizer, temos que lidar com isso, pensar sobre privilégios, pensar sobre oportunidades. Então, aproveito para parabenizar e agradecer ao IBDA e à PGM, na pessoa da Cristiane Fortini, da Vanice, mulheres inspiradoras de todos nós, mulheres e homens juristas. Muito bem, me coube falar sobre fazer uma espécie de balanço, uma abordagem histórica sobre o que ganhamos em relação aos processos decisórios das agências reguladoras até chegar agora na Lei Geral das Agências Reguladoras, né? E, para falar sobre isso, eu quero partir de duas premissas, duas reflexões iniciais. Primeiro, esse marco legal que a gente discute aqui, ele está inserido numa discussão muito maior de transformação do próprio direito administrativo. É tempo de revisitar conceitos como a supremacia do interesse público, reconhecendo a existência de múltiplos interesses públicos, né, todos legítimos, muitas vezes, eu estou falando sempre aqui dos legítimos, né, e dando à administração esse papel estratégico de justamente mediar e conciliar esses interesses. É tempo também de revisitar o próprio processo de formação da vontade administrativa e, por que não dizer, o ato administrativo. Né, pensando justamente nas possibilidades, né, de atuação de uma administração que é policêntrica, portanto, mais complexa, e que deve ser mais permeável à participação da população. Né? E, nesse sentido, as agências reguladoras são, ou deveriam ser, protagonistas, porque elas são justamente institucionalmente vocacionadas para exercer esse papel conciliador, mediador, que é necessário na regulação. Aliás, é disso que se trata a própria regulação constitucional. Muito bem. O segundo ponto é, na verdade, uma espécie de dúvida existencial. Por que será que é necessário normatizar os processos decisórios das agências reguladoras? Né? O que a lei tem a ver com isso, digamos assim? E aí eu arrisco duas respostas, ou pelo menos uma resposta dividida em duas partes. Né? Primeiro, é necessário normatizar o processo decisório das agências reguladoras pelo caráter incremental do poder normativo que elas têm. Como a professora Adriana falou muito bem, elas acabam, no limite, por executar, planejar, implementar políticas públicas no caso concreto. E, em relação ao poder normativo geral, digamos assim, da administração pública, existe um caráter incremental. Na medida em que, ao chefe do Executivo, com base no 84, lá da Constituição, é dado apenas regulamentar a lei sem inovar na ordem jurídica. Mas, na prática, as agências reguladoras, e é isso que se espera delas, é esperado que elas digam algo além do que a lei já disse do ponto de vista técnico. E esse caráter incremental é justamente o que justifica que os processos decisórios sejam dotados, por um lado, da maior transparência possível para que sejam controláveis, evitando, assim, capturas, né? E, por outro lado, que, no intento de mitigar déficits democráticos, que permitam, então, a maior legitimidade democrática possível por meio da participação popular, como bem colocou a Carolina. Então, pensando aqui, é necessário normatizar, e a lei fez muito bem ao tratar isso num capítulo próprio. E aí, gente, a gente deve reconhecer
que, durante 20 anos, né, ao longo de 20 anos, houve avanços consideráveis. Então, a gente pode dizer que tem muito a aprimorar ainda, eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas não podemos ser pessimistas, né? Quer dizer, a gente até você entrou lá, olhou, viu que não tinha nada, mas a ANEEL acaba sendo uma das agências, por ser a mais antiga, né, uma das que mais utiliza o mecanismo da audiência, por exemplo. Mas, quer dizer, a gente tem que entender que, assim, ao longo desses 20 anos, de uma forma fragmentada ou esparsa, as agências foram se organizando na medida da necessidade, na medida da maturidade do próprio mercado regulado, né, do próprio setor regulado, foram se organizando no sentido de trazer mecanismos específicos para a participação popular e, nesse sentido, da motivação. As agências, a gente pode destacar duas formas principais por meio das quais as agências aprimoraram seus processos decisórios. Primeiro, houve uma reconhecida procedimentalização das decisões. E, nesse sentido, a motivação, pela própria lei de processo, mas principalmente o instrumento da análise de impacto regulatório, passou a ser um dos instrumentos principais de motivação e nessa procedimentalização dos atos. E, em segundo lugar, pelos mecanismos de participação popular já colocados pela Carolina, né? E como elas expuseram muito bem, não são novidades, na verdade, né? O que a lei das agências reguladoras faz é dizer o óbvio. E, em direito administrativo, às vezes é preciso dizer o óbvio. Então, quer dizer, se tem 20 anos, né, que a lei de processo já previu esses mecanismos e a gente ainda engatinha em alguns aspectos, devemos celebrar a maior segurança jurídica nesses aspectos, né? E aí é interessante a gente pensar que até 2007 havia iniciativas incipientes em relação à participação, muito fragmentadas, e principalmente com o PROREG, né, o Programa de Incentivo à Regulação do Governo Federal, que foi mencionado aqui pela Adriana, muitas agências passaram a revisar os seus atos normativos, para principalmente normatizar a análise de impacto regulatório. E aí, nesse processo, começaram a ser revisados também os procedimentos relativos a esses instrumentos de participação popular. Então, foram criados, a partir de 2007, vários instrumentos além da consulta pública e da audiência pública. Então, por exemplo, a ANEEL criou o instrumento chamado intercâmbio documental, que foi utilizado há algum tempo atrás, hoje quase não é mais usado, que a própria ANEEL, antes de começar a regular um ato, joga perguntas para o mercado, né, para o setor regulado, para medir uma espécie de temperatura aí em relação àquele tema, né? A Anatel, desde 2013, prevê a possibilidade de que os interessados apresentem minutas de regulação, né, minutas de regulamento, e a NTT também adotou a tomada de subsídio, a reunião participativa, em 2011. Então, quer dizer, na última década tivemos avanços consideráveis com instrumentos muito interessantes, né? E aí, duas críticas principais podem ser feitas a essas 2 décadas em relação a esses 2 instrumentos. Primeiro, a gente identifica que falta uniformidade nesses mecanismos, na regulação desses mecanismos, o que aumenta ainda esse déficit de legitimidade, porque cria uma assimetria informacional. Em setores mais maduros, por exemplo, como o setor elétrico, esses instrumentos, esses mecanismos são muito mais efetivos. Em outros setores, por exemplo, da ANA, como você disse, setor de saneamento, que a competência é municipal, que tem, enfim, toda uma discussão aí, o setor ainda engatinha, né, muito incipiente em relação aos mecanismos de participação popular. E a segunda crítica que pode ser colocada é a identificação de uma certa negligência no que diz respeito à motivação das decisões que levam a escolhas específicas regulatórias, né? E aí, especificamente, eu quero trazer, sobre a análise de impacto regulatório, né, uma crítica específica, eu tomo a liberdade aqui de trazer alguns resultados de pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, o IBRAC, que tem um estudo maravilhoso, enorme, 300 páginas, sobre o estado da arte da análise de impacto regulatório no Brasil. Foi uma recomendação da Adriana, fantástico. E aí, eles analisaram as análises de impacto regulatórias feitas por essas agências, todas da lei, em 2016 a 2017, num período de 1 ano. Foram 104 estudos, e destaco aqui que a que mais fez foi a ANEEL, como eu falei, o setor talvez mais maduro, até pelo tempo. Foram 21, a Agência Nacional de Saúde fez 13, e apenas 1 da ANA e da Ancine, né? E olha que curioso, entre as várias conclusões, né, percepções desse estudo,
eu destaquei as seguintes. Identificaram falhas metodológicas graves. Por exemplo, confusão entre objetivo e meio. Dificilmente você vai chegar a um resultado positivo, ou esse estudo provavelmente não vai ter muita utilidade, né, se você erra premissas básicas de metodologia. E outro, que me chamou muita atenção, embora o critério utilizado na maior parte dessas análises tenha sido custo-benefício, o impacto não foi monetizado. Então, peraí, custo-benefício, que custo, né? Então, quer dizer, a gente está usando critérios aleatórios, né, sem subsídio. E aí também, uma outra questão até que tem a ver com o ciclo que a Adriana nos mostrou aqui, muitas vezes, a maior parte dessas análises são disponibilizadas junto com a minuta do regulamento, ou seja, quando a formação do ato administrativo já foi quase finalizada. Então, é como se fosse um cumprimento de formalidade. Antes da gente editar, vamos colocar aqui. Então, quer dizer, a ideia da análise de impacto é que ela seja submetida à apreciação justamente antes da tomada de decisão, até porque pode haver, por exemplo, um erro de premissa nesse estudo, né? Então, em geral, eles concluíram que as análises de impacto regulatório analisadas não são efetivas. Vejam bem, a gente está falando de 2017, né, que super recentes, provavelmente são as melhores dos últimos 20 anos. Né? Então, não são problemas simples. E será que a lei das agências reguladoras resolve isso? Então, resgatando um pouco do que a Adriana e a Carolina falaram, a gente deve celebrar, sim, que a lei das agências tenha estabelecido parâmetros mínimos para o processo decisório, e aí inspiração na LINDB, muito diálogo com a lei de processo administrativo, vai ser o tema do painel da tarde, né? E fez muito bem em tornar obrigatória a análise de impacto regulatório, mas a gente precisa esperar o regulamento para ver o que vai acontecer. Né? Em relação à consulta e audiência, sem grandes novidades. Então, poxa, tem tanta coisa acontecendo, será que a lei não poderia ter ido um pouquinho a mais, dado algumas diretrizes de maior para garantir a efetiva participação? Pode ser que o decreto que fale da análise de impacto traga algumas diretrizes também para o funcionamento das audiências. Né? Bom, e aí eu quero trazer para a gente pensar 2 casos de referência para que a gente possa refletir um pouco sobre a eficácia, sobre a efetividade aí, o momento em que estamos em relação à participação. Né? O primeiro caso é esse caso da ANEEL, que está acontecendo nesse momento a revisão da resolução número 482 de 2012. Essa norma já foi revisada em 2015, em 2017, ela própria prevê uma revisão a cada 2 anos, né? Mandatória para a própria agência. Impacta a todos nós, e está cada vez mais importante porque ela trata da micro e mini geração distribuída de energia, principalmente a energia solar. Né? Não é exclusiva para a energia solar, mas é um dos maiores impactos, porque a produção cresceu muito nos últimos anos. Basicamente, o micro e mini gerador ele produz em casa, por exemplo, no condomínio empresarial, injeta na rede, né, e, portanto, a ligação com a concessionária, com a redistribuição oficial, digamos assim, obrigatória. E aí, no final do mês, ele tem uma espécie de compensação que se traduz numa economia monetária. Né? E a resolução é muito detalhada. Imagina, não é algo simples. Né? Você criar um sistema à parte, que é um sistema de compensação dentro do sistema de distribuição concedido. Né? Ou seja, afeta as concessionárias de serviço público, os micro e mini geradores em si, o consumidor, que não tem nada a ver com isso, está pagando, eventualmente, ali essa instalação, essa geração. Né? E aí o que a ANEEL tem discutido é justamente o ônus que está sendo pago pelo usuário do serviço público que não está produzindo, que não está gerando a energia solar. E tem toda uma discussão, enfim, bastante polêmica, mas o ponto é, no ano passado, a ANEEL apresentou uma análise de impacto regulatório que foi alvo de muitas críticas. O mercado, assim, nossa, foi lá nas alturas questionando, até onde eu sei não chegou a ser judicializado, mas apontaram falhas assim da ordem de bilhões em relação aos custos, muitas premissas financeiras, inclusive, foram questionadas. E aí a ANEEL resolveu fazer uma segunda rodada de análise de impacto regulatório. Então, agora a gente está na segunda rodada, eu falo porque eu aturo o setor, enfim, estou acompanhando. A consulta pública está aberta até o dia 30 desse mês. A audiência pública foi dia 7, quinta-feira. Gente, 8 horas de audiência pública, mais de 1.000 pessoas. Mas, quer dizer, um setor maduro, um setor em que o mercado já está acostumado a participar, né? Enfim. Então, mas é um... 1.000 pessoas não é nada, gente. Não, exato, teve participação remota, enfim, né? E estão discutindo uma segunda rodada de
de audiência, provavelmente. O fato é, há um aprendizado regulatório da própria agência de ter essa iniciativa, por exemplo, de rever a análise de impacto, né, com todas as críticas que podem ser feitas. Aqui não estamos fazendo juízo de valor, estamos pensando, né, em fatores que podem ser considerados interessantes para estudar o assunto. Né? Então, quem quiser participar, a gente está lá aberta até dia 30. Vai afetar todo mundo. E um outro caso muito interessante, bem recente, que aconteceu esse ano, foi uma resolução da ANTAC. Eu escrevi errado, gente, é número 31 de 2019, que obrigava os arrendatários portuários, né, os operadores ali dos portos organizados, a prestarem informações muito detalhadas de preços, contratos celebrados, discriminando tarifas e tal, num sistema eletrônico. Né? E 5 entidades representativas do setor, a resolução é de abril, 5 entidades representativas do setor, associações que representam o setor, ajuizaram uma ação declaratória de nulidade na Justiça Federal do DF. É um case bem legal, para quem até quiser depois levar para outros lugares. E foi concedido uma liminar, o juiz concedeu uma liminar, que foi mantida em segunda instância, sustando os efeitos da resolução sob 2 argumentos. Primeiro, não houve audiência pública, e, na verdade, a ANTAC falou teve audiência pública em 2013. Então, imagina, o setor portuário passou por uma revisão do marco legal, né, nos últimos anos, então o mercado mudou bastante. É óbvio que uma audiência de 2013 não pode subsidiar uma decisão normativa, regulatória, com impactos grandes, né, para o setor, em 2019. Então, o juiz reconheceu essa intempestividade da audiência pública. Né? E o segundo ponto, que é muito interessante, porque tem a ver com o que a Adriana falou e com o que eu repeti aqui, ele disse, a análise de impacto regulatória existe, mas ela não foi disponibilizada antes da consulta. Não adianta nada ter análise de impacto regulatório se a população, se o mercado regulado não puder se manifestar sobre aquelas premissas, aqueles métodos e tudo. Né? Então, esses são casos interessantes que eu gosto de trazer para a gente pensar um pouquinho para onde a gente está. Nós estamos falando assim, 2019. A decisão é de 8 dias antes da Lei Geral das Agências, e, mesmo assim, ela foi dada, com base na Lei de Processo, citou a LINDB também e tal. E aí, para finalizar, pergunto, né, fazendo uma reflexão aqui, a Lei 3.848, a Lei das Agências, é um ponto de chegada e um ponto de partida. É uma proposta para a gente pensar uma visão dupla da lei. É um ponto de chegada porque ela representa, sim, muitas conquistas, né, e ela consolida boas práticas que vinham sendo realizadas, especialmente no que se refere à motivação. Ela traz aí esse incremento na análise de impacto, portanto, é um ponto de chegada nesse sentido, podemos considerar uma certa vitória no sentido normativo, mas ela é um ponto de partida, porque temos muito ainda para fazer para que a lei pegue, né, para que a lei seja implementada e que a participação e a motivação sejam efetivamente garantidas. Muito obrigada. Agradeço às professoras Marcela, Carolina e Adriana pelas brilhantes reflexões que enriqueceram muito o debate. E, na sequência, tendo em vista o adiantado da hora, vamos passar ao próximo painel, que vai ser coordenado pela professora Fernanda Taboada. Muito obrigada a todos.